impacto é só o que eu lembro desse meu convidado. É um cara que realmente impactou muito. Eu assisti uma palestra dele. Ele é um empreendedor social que tem como objetivo impactar o mundo, impactar as pessoas. Hoje eu vou deixar ele contar de vários projetos que ele tem e com vocês, Tito Santana. Valeu. Como é que você tá, meu Obrigado, irmão? cara. Que bom Muito que tu bom. veio, velho. Eu fico feliz de estar aqui. Na verdade, é é muito novo esses ambientes de podcast para mim, embora já tenha um tempo que o pessoal tem feito, não com essa maestria toda. Você vê aqui, vocês não conseguem enxergar, porque vocês estão vendo só o resultado da câmera, mas a estrutura que tem aqui é uma coisa de doido. E então, assim, é muito importante para mim esses convites, eu agradeço bastante. Cara, Obrigado. e o engraçado é que lá no CEO Circle da Moai, você falou isso. Cara, tem uma galera me convidando para os podcasts, mas eu não sei nem o que que eu vou falar, eu não sei nem o que Então, eu fazer, eu fui não sei nem. retendo. Hoje, por exemplo, eu tenho outro para ir de outros convites que eu Aham, tava meio que acumulando, assim, porque eu realmente não eu não sei como a dinâmica. E eu sou uma uhum, pessoa muito que eu acabo me preparando para falar sobre. legal. E como o podcast tem Leve, esse né? Esse ar, bate-papo, bate-papo. e é engraçado, é até um contraponto, porque eu tenho um projeto chamado Bate-Papo TC Setor, então teoricamente eu deveria ser muito acostumado A a fazer ter isso. momentos mais Aham, leves, assim, né. aham. Mas é isso, é muito novo pra mim, então eu agradeço demais estar aqui, cara. E Cara, parabéns pela estrutura, pô, muito bom se vocês conhecerem esse material aqui, né, se você enfim, vocês vão ter oportunidade, né, grandes projetos virem pra cá, porque o seu espaço aqui precisa, cara, tá em evidência pra esse cara, pessoal. e assim, qual é o intuito disso aqui? É justamente isso, assim, eu aqui é uma escola para quem tá da audiência do Tito, eh não me apresentei, eu sou Marcos Oliveira, eu sou um dos hosts aqui do Viva Voz Podcast, e a ideia é justamente a gente. A ideia inicial, Tito, era só bater papo, comunicação, testar os microfones, que inclusive para você que está aí, esse é o estúdio podcast portátil, que você consegue gravar o seu podcast em qualquer lugar usando somente o seu celular. Tem que fazer sempre Aham, aquele aquele merchan. merchanzinho básico. Cara, mas sabe o que eu achei mais incrível? Assim, e hoje as minhas expectativas com o Tito, elas são grandes justamente por conta disso, que é o seguinte, cara, cada pessoa que senta aqui, ele é um sonhador, ele passou por diversas experiências que são únicas e incríveis, e cada vez eu aprendo mais, cara. É sobre É isso, né. muito legal. E eu falo assim pra você, eh, quero saber, primeiramente, da onde surgiu essa coisa do impacto. Vou só fazer um spoilerzinho aqui, você já pode comentar. Cara, eu fiz um podcast com a mãe do Tito, Sem com a combinar, sem Núbia, combinar. Santana, e lá no na Moai, por isso que ele tá aqui, eu falei: "Cara, eu conheço tua mãe, cara". E foi alguma coisa que eu falei assim: Aham. "Cara, da onde surgiu?". Conta também um pouquinho, por isso que eu entrei no assunto da sua Tá. mãe, porque a história dela é incrível, galera, é incrível. Conta um pouquinho, velho, da onde surgiu É, esse eu desejo? eu eu sou suspeito pra falar, né, porque minha mãe, enfim, eu sou um pouco suspeito pra falar, mas, eu vou fazer uma leve introdução, como eu comecei e o que que eu faço E e tal. até o Forbes Under 30, porque o Então, cara aqui, teve alguns velho, vocês estágios não têm aí. noção, porque quem é esse cara? O cara, sabe com quantos anos hoje, Tito? 30, 30, e cravei sabe 30. e é o Under 30. Então, conta aí pra gente, cara. E assim, eu trabalho com impacto social, Uhum. né, eu sou educador de impacto social, Legal. esse é o meu propósito de vida. Cara, que E aí eu massa. costumo brincar, eu acho que até falei isso no CEO Circle, que tem 2 dias, assim, que são muito importantes na sua vida, é o dia que você nasce e o dia que você descobre por que nasceu, né. Massa. E aí eu É. descobri isso, eu descobri que eu nasci para educar sobre impacto social, mas tudo por conta de como eu fui criado, né. Então, foi uma epifania, mas que ela veio quase 30 anos depois de quando minha mãe me trouxe para o mundo e ela então me criou dentro desse contexto. Uhum. Mas voltando para a história da minha mãe, eu vou falar muito rapidamente, porque ela tem um podcast sobre isso, né, então você tem que visitar o podcast que ela gravou aqui no Viva Voz, né, com Sim, você, total, total. para conhecer um pouco mais da história dela. Mas a minha mãe, a Núbia, ela por si só, ela tem uma história de muito impacto, ela veio do interior de Pernambuco, a gente costuma dizer as Brenhas do Nordeste ali Uhum. de Pernambuco, que ali é bem o Interiorzão. interiorzão, é quase que pegando a ponta da Paraíba e Pernambuco, né, então você Aham. pega bem nessa junção. Uhum. E ela, a única filha em 7 irmãos, a do meio, Uhum. cresceu com muita dificuldade, sem educação. O sonho dela quando ela fez 10 anos era ir para a escola, nunca tinha ido à escola, então era uma dificuldade, dava mais de 20 quilômetros para ir e voltar para a escola, então cresceu numa infância muito Difícil, complicada, sim. difícil. E aí ela decidiu, com 17 anos, fugir para Recife,
E assim, eu vou fazer um corte na história, mas ela virou Miss Pernambuco, assim. Sim, é muito Ela massa isso. e aí, se você quiser saber um pouco mais dessa história, eu imagino que eu não tive a Contou ela oportunidade de ela ver. contou tudo, contou tudo. Então tá bom. Então tem que visitar esse podcast, ver o Inclusive a podcast com ela. história da acho que se eu não me engano era não sei se era da sua avó, que ela ficava cozinhando água. Então, isso Cara, foi uma história até um loucura. pouco trágica, né. Sim, Hoje em dia a total, gente usa cara. isso como referência na Uhum. época, mas a minha avó, ela passava horas de noite fervendo água para enganar os filhos, né, e de que havia um alimento a ser e não tinha comida. E um dia minha mãe, ela sempre foi muito à frente, assim, Aham. ela se indignou e falou: "Mas que diabo tá acontecendo, que nada sai de comida, já tem dias que essa sopa é fervida e não sai". E aí ela puxou o caldeirão, queimou o Queimou corpo ela. dela, ela foi para o hospital, queimaduras bem graves, livrou o umbigo e Aham. foi o que a livrou de uma morte certa por conta dos órgãos vitais, né, Sim, enfim. E aí tem toda uma história dessa, várias histórias como essa, que levaram minha mãe a fugir para Recife, em busca de uma vida melhor para minha sim. família, e conseguiu se tornar Miss Pernambuco. A Uau. determinação incrível. E isso, enfim, eu ainda não existia, né, nessa época, mas isso eu cresci ouvindo essas histórias, cresci Uhum. nesse ambiente de determinação, né. A Heloísa, minha esposa, ela costuma dizer que ela acha incrível o quanto que eu sou assíduo a fazer alguma coisa, eu sou determinado a fazer alguma coisa, mas isso na verdade é uma herança da minha mãe, porque eu Total, cresci velho. vendo isso acontecer. E aí ela veio para Brasília. Em Brasília ela teve uma ideia genial, a gente já estava bem estruturado, minha família em Pernambuco já tinha uma casa muito boa, tinha negócios acontecendo na família, então ela já tinha conseguido organizar a casa. Legal. Só que quando ela veio para Brasília, ela começou também aqui a se estruturar. Uhum. Minha mãe, quando a gente já estava muito bem, morando muito bem, ela decidiu ir dormir na rua e entender o porquê que as pessoas estavam na rua. Então, Cara, essa história ela não contou. isso foi um momento crítico da nossa existência, né. Aham. Eu já era, já estava na adolescência, meu irmão, ele já estava no mundo, né. O meu irmão, ele tem 10 anos de diferença, Entre pra vocês. mim, Aham. entre nós 2. E ela decidiu dormir na rua, porque a gente morava no sudoeste, então no sudoeste Um um bairro bom nobre, nobre sim, aqui em total. Brasília, e tinha meninos que dormiam no McDonald's, e ela não conseguia entender o porquê disso, e ela decidiu se aprofundar nisso, e montou, enfim, foi pra rua, começou a abastecer a vida dessas pessoas com oportunidades, com projetos, com iniciativas, e a nossa vida começou a dar uma caída, a gente foi despejado. Tem uma Que loucura. pancada de história no meio, Aham. mas que levou a gente a um contraste muito profundo. E eu cresci nesse contraste. Eu cresci nesse ter alguma coisa, existir, né, e ter facilidades, e não ter absolutamente nada, quase nada. Muita gente ainda sofreu muito mais do que a gente, mas a gente foi despejado, teve uma série de percalços, Aham. e não aceitava e não gostava o que hoje nós reconhecemos e falamos sobre terceiro setor, que é esse impacto social na ponta, são esses Uhum. projetos sociais e tudo. Entendi. E aí eu cresci nisso, eu cresci vendo minha mãe desenvolvendo essas atividades, ajudando as pessoas sem motivo algum, apenas pelo motivo de ter isso como propósito, e não conseguia digerir isso muito bem. E à medida que eu fui crescendo, fui me relacionando com essas pessoas, eu comecei a entender cada vez mais e comecei a desenvolver também trabalhos com ela, Cara, que né. E aí chega o doideira. meu ponto da história, né. Tá, então aí beleza, aí surge com quantos anos a Projetos? Então, antes da Projetos, Daqui a pouco a gente toma outra. não, eu tô tranquilo, fique de boa. Inclusive estou sendo muito bem recebido. Que bom. E assim, a Projetos, Aham. antes da Projetos, eu tive alguns negócios. Porque tu é novo, né, velho? Tu tem Eu tenho 30. 30. Pô, tu é A novo. Projetos eu montei a Projetos em 2018, há 6 anos atrás, Uhum. né, 6 para 7 anos atrás, Ok. né, e isso me dá com quantos? Com 22, 23, Uhum. 23 anos. Só Legal. que antes da Projetos eu já tinha começado a desenvolver trabalhos no terceiro setor. Uhum. Então, a Projetos, para quem não sabe, a Projetos, ela entrega governança para o terceiro setor. Então, tem um projeto social, na maioria das vezes, e eu relato isso no meu livro, que eu falo daqui a pouco sobre ele, se for o caso, porque tem também um merchan. Claro, não, vamos falar sim. E tem uma parte do meu livro, e em todas as minhas capacitações, em toda essa construção de conteúdo, Ok. né, pro terceiro setor, que eu falo, todo projeto do terceiro setor, todo projeto social, ele Uhum. surge a partir de uma dor. Então minha mãe, ela teve uma dor na infância dela, teve uma dor na criação dela, e ela não conseguiu, ela não conseguiu ficar quieta. Uhum. Então a inquietude dela veio porque lá no fundo
ela sabia que com tudo aquilo que ela passou, ela não poderia ignorar quem estivesse passando por algo semelhante. E Total. isso acontece em todo nível. Então, você, Marcos, com toda a sua experiência em comunicação, hoje você, de alguma forma, arde, né, tem um desejo ardente em você para fazer algo maior de propósito, é porque em determinado momento da sua vida aquilo foi importante. Total. E aí, quando você tenta converter isso em uma ação, você faz para depois você entender o que você está fazendo. Legal. Isso é normal. As Sim. instituições montam projetos e não sabem por que estão fazendo, ou o que estão fazendo, ou como fazer, Uhum. e acaba que tem uma atividade, tem um atendimento, mas não tem uma estratégia. E a Entendi. gente entrega essa estratégia, o Ah, que é entendi. o nosso slogan, governança, né, para o terceiro setor. Pô, então a gente pode fazer uma simulação aqui. Até Com pra galera que tá certeza. assistindo. Vamos. Então vamos lá. Não, mas continua, desculpa. Vamos fazer uma simulação. Vamos pegar qualquer exemplo aleatório, Não, eu quero pegar o do né? estúdio podcast, ou Ah, aqui do ótimo. Então, YouTube. Vamos pegar algum vamos. exemplo real, que aí a gente já traz o. Já pega uma consultoria do mestre Ah, aqui que na isso, área. cara. Não, eu tô ainda bebendo muito da fonte. Enfim, você falou uma coisa muito legal. Eu acho que antes da gente começar a gravar, não tenho certeza que a gente bateu aquele papo antes. Uhum, Mas você falou uma coisa legal, que toda pessoa que senta aqui é uma transferência de experiência, de total, ideias, de insights que é altamente nutritivo, né? total. Então eu vivo muito isso também. Na minha área, ainda mais porque daqui a pouco eu falo um pouco dos números também, se for o Legal, caso. legal. Mas o terceiro setor ele é muito grande. E quando tem essa O que é o dor, terceiro setor? Vamos tá. lá, O assim. terceiro setor somos todos nós, eu costumo dizer também, Tá. para simplificar ao máximo. O meu Aham. trabalho é simplificar toda essa informação que eu chamo de burocrática, que Aham. é da administração pública, do governo, e simplifico para essas instituições. Legal. Então, o terceiro setor, essencialmente, são as instituições sem fins lucrativos. Então, Tá, são as ONGs e tá. etc. Só que na história mesmo da humanidade, o terceiro setor é todo mundo que se movimenta para um benefício coletivo. Legal. Então você, por exemplo, não tem ou você tem uma instituição aqui sem fins Não, lucrativos? não. Você não tem. Não tem. Então, já começando essa ideia da referência aqui, desse exemplo prático, o seu trabalho aqui, ele não tem uma finalidade, ele tem uma finalidade lucrativa, porque ele é Sim. uma empresa, Sim. certo? Só que você tem um propósito social, por quê? Porque você abrange uma política pública. Perfeito. E a maioria dos negócios não identificam isso de primeira. Então, quando os negócios começam a observar isso, envolver o propósito, tem um livro bem legal que chama Comece pelo Porquê, né, Sim, do conheço. Simon Sinek, Uhum. né, e ele tem um conceito corporativo de business que chama Golden Circle, né, o círculo dourado, né? Uhum, sim. Então você começa pelo porquê, para depois você dizer como você faz aquele porquê, para então você entregar o que você entrega de fato. Legal. Esse Golden Circle, ele nasce do porquê. E tudo que a gente faz, ele nasce do porquê. As pessoas te contratam porque ela tem uma ideia. Mas tudo ou esse seria o melhor caminho? Porque eu vejo muitas pessoas um pouco perdidas Não, aí. na verdade, assim, eu vou dizer por mim. Tá. Tudo tem um propósito social. Ele só não é identificado. Então, eu vou dizer, por exemplo, eu tenho um negócio. Eu vou pegar o seu exemplo. Eu tenho um aparato, microfone aqui portátil. Você já Uhum. mostrou isso para sua audiência, já, né? Já, Que eu já. achei surreal aqui. Eles montou um negócio aqui, tem um negócio desse tamanhozinho que é o Dentro, microfone é. que ele montou. Esse artefato, às vezes a gente pensa, que finalidade social tem isso? Tem não, eu vou comercializar um produto. Os chineses estão comercializando um tripé. Isso aqui é um facilitador para você levar a comunicação e democratizar a É informação, cara. isso. Isso é Show. política pública. Show. Você entendeu? Então, qualquer coisa, desde desenvolver Um um telefone ou aplicativo, vender um um telefone, celular, entendi. né? Ou até uma coisa mais industrial. Eu vou ter uma fábrica de cimento. Cimento é dos recursos, dos insumos necessários para se montar uma estrutura Total, um prédio, né? Sim. para você fazer uma casa para dar moradia, para então ter uma política pública aplicada. Então, Total. quando você entende dentro de uma cadeia humana, não uma cadeia de negócio, dentro de uma Uhum. cadeia humana, o que você faz, qual o benefício que você entrega para uma determinada comunidade, socialmente falando, você identifica que é um negócio social e você, quando coloca isso na frente, você faz como, por exemplo, a Apple fez. Entendi. A Apple, e a gente pensa, não, a Apple é muito chique, a maçã custa caro. Né? Mas a Apple, ela começa com um propósito. Você compra a Apple porque ela desafia o que você entende de tecnologia hoje. Ela desafia o que você entende de design em tecnologia. Uau. É o É isso desafio do mesmo. status quo, que é o grande merchan deles. E esse propósito é um propósito criativo, é um propósito Sim. humano. E aí você compra por isso. Então, quando a gente consegue identificar isso e externalizar isso para o público, a gente fala de terceiro setor. Então, o terceiro setor,
no Código Civil, Uhum, eles são as entidades privadas sem fins lucrativos, são as uhum, organizações sociais, enfim, uhum. como quiser chamar. Mas na prática, é todo mundo que pensa em um benefício coletivo. E quando eu digo coletivo, é de 2 ou mais pessoas. Cara, uau. É isso. Porque se você pega uma pessoa e consegue, que aí entra uma coisa que eu acredito muito, que você está numa escola, que é educação, que é você É, virar a chave da cabeça da pessoa, então tudo que ela fizer você bota na frente o propósito, na frente a transformação, na frente o social, porque na minha opinião é tudo sobre isso. É o que sim. você consegue fazer para ajudar outra pessoa. Não dá para fugir. Você, Não, é totalmente isso. A questão é que a pessoa, às vezes, quando ela foge por uma crença dela. sim, Ela coloca o dinheiro na frente, ou ela coloca a solução na frente, e sim, tá tudo bem. Só que em sim, determinado momento, ela vai identificar que a pessoa que está comprando não está comprando pelo dinheiro ou pela solução em si, ela está comprando por um desejo que ela tem, total, né, por trás daquela solução. E perfeito. quando você consegue comunicar isso mais claramente, ou então começa a construir esse conceito, aí é o que vem especialista de comunicação, como você fala, de branding, Sim. nananana, isso tudo nada mais é do que você comunicar o propósito, entendeu? Então eu quis pegar o exemplo do microfone, porque é algo mais material, é mais Sim. difícil da gente contextualizar para um contexto social. Não, e Mas, na minha hora, quando você falou pra mim, eu entendi de uma outra forma, mas se você for parar pra pensar, é o que você falou. Por exemplo, uma pessoa que arrumou um emprego, sei lá, numa loja aí de celular. uhum, Ela é um vendedor. Só que naquele momento, ela tá fazendo aquilo por sobrevivência, certo? Tá vendendo celular porque sim, ela quer precisa pagar as contas dela, quer sair, quer arrumar um namorado ou uma namorada e parará, parará. Então, só que nesse momento ela ainda não participa, certo? Porque ela ainda não tem nem o trabalho e nem a mentalidade. Eu diria mais a mentalidade, porque assim, o celular ele vai assumir um propósito sim. social, mas ele não tem a mentalidade, ele tá cego, Ele não assim, tem a cara. mentalidade que aquilo ali tem esse benefício. Exato. É. Então, a gente precisa, como educadores, Sim, despertar esse desejo. Não, o que você trouxe, cara, foi tão sensacional, Tito, que assim, cada hora eu me impressiono, assim, né? Porque, cara, é uma ideia muito doida, porque se você. Eu sempre pensei, olha só que coisa doida, eu queria teu comentário. Eu sempre pensei assim, que o empreendedorismo transforma isso, o empreendedorismo, isso é fato, é né? Tipo assim, fato. Mas assim, eu sempre quis trazer a galera para empreender. E eu defendia lá atrás uma ideia que eu falava, no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos, que talvez já deve ter até passado uns 10 anos, é, todo o funcionário público, todo o ser humano, ele vai ter um CNPJ. é. Ou então, pelo menos, ele tem um projeto paralelo, Sim. não formalizado, mas ele tem esse conceito. Ele tem essa ideia de eu quero fazer algo mais. Só que caiu por É, terra, cara. Porque é. assim, esse vendedor que eu te falei da loja de celular, talvez ele nem queira ter um CNPJ, ele não foi. Mas se você muda a mentalidade dele e aquilo ali começa a se transformar num propósito, que ele começa a Sim. enxergar que ele está ajudando outras pessoas, dando acesso por conta de vender o celular, conectando famílias, pessoas. Cara, é sensacional, É, irmão. assim, quando a gente identifica. É tudo. Eu trabalho falando de um âmbito pessoal, né? Eu não Uhum, sei se ficou claro pra galera o que é a Projetos. A Projetos ela entrega essa mão de obra, ela entrega essa governança. Então, por sim, exemplo, para você montar um projeto, e aí você é uma pessoa hiper informatizada, assim, você tá em outro nível. ok. Né? E tem muita gente que está à margem da sociedade que não tem informação alguma. Não é só porque é leigo em determinado assunto, é porque é analfabeto. Uhum, Essa pessoa que é analfabeta, ela às vezes tem um projeto social por ter uhum. uma Uma questão do dor, propósito, sim, uma dor ali que ela que começou a viveu e tudo, desenvolver e sim. tal. E ela não sabe o que fazer com aquilo. Digo, como é que eu capto mais? Como é que eu vendo um produto ou um serviço para alimentar esse propósito? Como eu participo de um edital? Ou como eu formalizo e tiro meu CNPJ? Ou que diabo é CNPJ? Então, das N possibilidades de encruzilhadas mentais que você imaginar, ela se encaixa. Uhum. E o pior é que às vezes ela não sabe disso. Então, a Projetos, ela entra em um determinado momento dessa vida dessa organização que ela entrega isso para a organização, ela operacionaliza isso. Só Uhum. que para isso acontecer, a organização tem que ter dinheiro, o que ela não tem. Então, quando eu comecei com a Projetos, e até hoje, o contexto que a Projetos entra, ela entra quando existe algum dinheiro. Quando não existe o dinheiro, aí vem uma proposta de vida. Eu tenho uma comunidade, eu tenho um movimento chamado Empreendedor Público,
que é esse novo conceito do que é o empreendedor social, Legal. né? E há essa comunidade, eu tenho hoje no DF mais de 1.700 instituições, Caracas, velho. né? Tudo sem fins lucrativos, são 18 mil no DF, né? Eu arrisco dizer que 40% dessas estão operantes, o resto às vezes está, a pessoa abre, deixa, adormece, mas abriu por um motivo, existe alguém ali por trás que queria fazer alguma coisa que não fez, mas eu tenho mais ou menos essa bagagem aqui no DF, eu tenho quase 4 mil no Brasil, então já levei essa comunidade fisicamente falando, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e aqui agora no DF. Uhum. E nessa comunidade eu educo sobre isso. Então eu faço exatamente isso que você está falando. Como é que a gente pega esse mindset, e aí volta no que eu tava. Eu sou cheio de adendo, né? Eu, o Manda, lance manda. do. Que eu acho que todo ser humano tem que ter um mindset, um health set de saúde, né? Um Aham. heart set de propósito, de coração, Aham. e um soul set de espírito, né? Legal. Então o mindset é um pilar central para a pessoa tomar as decisões. Ok. Então, o meu trabalho como educador sobre impacto social é eu gratuitamente eu entrego para essa comunidade e para quem quiser integrar essa comunidade que ela é Legal. gratuita, essa informação de que ela pode desenvolver algo mais com o projeto que ela É tem. um grupo de WhatsApp? É o quê? É um grupo de WhatsApp que eu evoluí para um streaming, que eu tenho mais de 90 horas de conteúdo no streaming, Cara, que massa. né? E ele é um streaming hiper acessível. Quem participa do meu bate-papo desse setor, que é o meu projeto Atividade. Uhum. Então, vamos pensar no funil aqui, Uhum. né? Então, eu tenho o bate-papo terceiro setor. O bate-papo terceiro setor é a porta de entrada, são os encontros que eu faço e que eu movimento a comunidade como um todo, a sociedade civil como um todo. Uhum. Então, o Max ou qualquer outra pessoa que tem interesse em impacto social, Legal. mostro o universo de forma simplificada. Então, pega a informação burocrática, simplifico. Uhum. Mostro de uma informação de um jeito simplificado. Eu e vários outros especialistas, que Ok. hoje eu tenho um colegiado de especialistas que a Legal. gente ensina esse método simplificado, de falar simples. Pô, vamos falar. Isso aqui você pode falar com todo o juridiquês possível, mas isso aqui, se você falar desse jeito, é muito melhor. Uhum. Então, cria essa narrativa, o bate-papo desse setor introduz essa informação, a pessoa se entende como consciente, entra na comunidade, que aí sim tem um grupo do Zap, que hoje tem uma lista de espera, Ok. então ele é lotado o tempo inteiro, há uma lista de espera. Volta e meia uma pessoa sai, e aí outra pessoa entra. A gente Uhum. está agora aquecendo para montar um segundo grupo. Mas eu tenho todos os grupos do bate-papo desse setor, são mais de Mas 20 cabe quantas grupos. pessoas nesse grupo aí? 1.025. É, agora aumentou, né? O É, WhatsApp agora é, comporta. eu acho que tá lotado o tempo todo. Eu vou até conferir, mas ele tá lotado sempre o tempo todo e tem lista de espera. Eu coloco ele Então já me bota aí na lista na de espera. prioridade. Aí, ó, tá 1.025 membros e aqui nós temos 35 de lista de espera. Caracas, Isso velho. tudo é uma instituição. Essas instituições aqui na lista de espera, Uhum. elas querem o quê? Informação simplificada gratuita. Uhum. Então lá nessa comunidade, ele manda um oi, a gente está pensando em migrar para o Telegram É para dar isso que eu ia mais te gente. falar. O Telegram acho que é mais. Mas é porque a galera não mal usa o WhatsApp. Então, É, se a gente pegar o contexto do líder de um projeto social, ele malmente sabe usar o WhatsApp. entendi. Né? Aí, só, tipo assim, eu falei hoje de inteligência artificial para você aqui, que meu irmão já sabia há um tempo, que Uhum. ele tá em outra geração, né? Ele já sabia há um tempo, aí o parceiro às vezes nem sabia que existia essa. Às vezes tem instituição que se tá nesse contexto, eu nem sabe, não sei nem o que é Telegram. Não sei nem o que é inteligência. É, É, Telegram, inteligência, ou então, programa. Entendi. isso a gente está entendendo se vai funcionar como uma barreira ou não, Tá. né? Uhum. Mas são os próximos capítulos. E aí, na comunidade, ela tira uma dúvida. Ela fala, pô, eu tô querendo ir na padaria da esquina pedir lanche para um evento, um café da manhã que eu vou fazer com os pais dos meus atendidos aqui sábado. Uhum. Aí todo mundo começa a indicar. Ou faz isso, faz assim, faz assado. Pô, que Né? massa. Então o pessoal se ajuda, porque é Brasil, então Uhum. você não compete entre si, mas Entendi. é entendendo essa colaboração. Nessa comunidade, aí eu tenho o streaming, que é uma outra evolução, que daí a Uhum. pessoa, eu tenho mais de 100 horas gratuita no Que é um YouTube. curso online. É um É, curso. esse é gratuito no YouTube, Uhum. mas eu tenho 90 horas no streaming que daí quem participa do bate-papo tem gratuito, quem entra na comunidade por outros meios pode pagar essa assinatura. Então Uhum. eu dou um mês para todo mundo, Legal. né? Mas a plataforma ela é abastecida, alimentada com essas assinaturas sociais. E aí o pessoal tem um outro nível e quando ela consegue o recurso, aí a Projetos entra em cena. Até agora a Projetos ela não fez nada. Por quê? Porque a Entendi. Projetos ela só vai onde existe o recurso. Ela só consegue entregar a governança para a instituição quando ela tem como pagar por isso. Sim. Né? E por muito tempo eu comecei plantando essa semente. Uhum. Quando eu comecei com minha mãe ela começou a fazer projetos, e aí ela precisava de ajuda nisso. Eu comecei a desenvolver essa ajuda e percebi que as outras instituições Também precisavam também. precisava. E aí eu comecei a plantar gratuitamente, semear. Então a lei de semeadura era muito forte.
E aí as instituições começaram a prosperar e conseguir os recursos. Aí a gente começou a receber. Então por isso que a Projeto ela nasceu, embora ela seja de 2018, ela nasceu quando a Muito primeira antes. instituição conseguiu um recurso. Então, você cuida, no caso, de vários, por exemplo, lei do esporte, lei de incentivo ao Lei esporte, de lei da incentivos, sim. FAC, Rouanet, tudo. O que for de lei que tiver relacionada com o impacto social, você está atuando. A gente tem, pelo menos, se a gente não desenvolver o que a instituição precisa, Uhum, a gente tem esse ecossistema de parceiros, ok. esse pool de parceiros oficiais, que eles entregam isso. Então, por exemplo, eu tenho instituição que nos aparece em um determinado nível de maturidade, que Uhum, ela quer um credenciamento muito complexo. Que ela precisa desse credenciamento e ela já teria como pagar, mas eu não faço esse credenciamento. Por quê? Porque eu entendo que existe um especialista melhor do que eu, uhum. que faz isso muito melhor do que eu poderia fazer, E mais rápido, e talvez. mais rápido, talvez. E o meu propósito é ajudar a instituição. Então eu não vou criar um serviço só para tirar um dinheiro da entidade, eu Eu jogo para não meu vou parceiro. burocratizar. Eu não vou burocratizar o processo. Então, o que a Legal. gente faz em nível de especialidade, ele trabalha com projetos principalmente no ambiente das emendas parlamentares. Então, Entendi. hoje nós somos os maiores executores de emendas parlamentares, né? São mais de 250 projetos em operação, Uhum. né, em 20 estados. Então, são mais de 1 milhão de pessoas, na verdade, já eu não tenho certeza, mas supondo que seja quase um, porque eu gosto de dar o dado certinho. Uhum. Quase 1 milhão de pessoas que a gente impacta anualmente com todos esses projetos. Eu, dentro da comunidade, é muito mais. Então, dentro da comunidade, a gente já tem mais de 2 milhões de pessoas que a gente trabalha. Eu não sei se você conhece uma música chamada YMCA, Sim, uma música que viralizou nos anos 80, se não me sim, engano. total. Essa música É ela foi. Village People, se eu não me engano. Exato, Village People. Ele foi criado essa música, o pessoal contextualiza com a pauta de uma bandeira, etc. Mas essa música ela foi criada em homenagem a uma instituição, que essa instituição, que é uma instituição de reunião de moços cristãos, Legal. essa instituição, e o fundador da instituição ganhou 2 prêmios Nobel, uma coisa louca. Uhum. Essa música foi criada em homenagem a essa instituição, e essa instituição, ela está no Brasil. É mesmo? Ela tem, que é a ACM. Ela é uma das parceiras integrantes, a gente visitou o prédio da ACM no Rio, é um clube, assim, absurdo de estrutura que eles têm. Eles têm piscina semiolímpica no meio do prédio, cara. Que legal, cara. E essa estrutura toda, tem instituições que têm essa estrutura, mas não tem informação nenhuma. Então, tem instituição de todo tipo de maturidade, né? E eles nunca captaram recursos para fazer nada. Como é que eles Isso, fazem? cara, eles têm um passivo, eles têm um ativo, na verdade, de patrimônio de mais de 200 milhões de reais. Que vem de Então, fora, não, de propriedade no no Brasil já. Brasil. Eu não sei se é isso ou talvez até maior esse número. Uhum. Então eu digo assim, tem instituição nesse nível de maturidade e tem instituição que, na verdade, está começando agora. Eu gosto de fazer um projeto e eu quero fazer um projeto para 10 pessoas que moram na minha rua. Essa Uhum. pessoa também tem abertura para isso, mas é dentro da comunidade, não na projeto. Entende? Então, esse nível de especialidade, às vezes que é um credenciamento, não sei o que, a gente joga para um parceiro que sabe fazer melhor do que a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos fazer uma simulação aqui, porque sempre quando tá na prática fica mais fácil de compreender. Vamos lá. Tá. Eu já faturo com o estúdio podcast portátil. Aí eu te contei essa história, que inclusive eu comento também no meu Instagram. Um determinado dia, um cliente meu, daqui de Brasília, uma Uhum. cliente, chama Kelly, ela veio comprar aqui e ela me perguntou, Marcos, como é que eu faço para monetizar, para ganhar dinheiro? Aí a primeira coisa que eu falei, ganhar você não ganha, quem ganha é criança, você faz. Então, para fazer dinheiro, vou te ensinar. E eu, Legal, porque daí você tem que entregar alguma coisa, né? sim, Você tem o exatamente, dinheiro. ganhar, você tá, enfim, então assim, aí o que eu falei para ela? Eu falei assim, ó, você vai em algum, olha que coisa legal. E aí que essas coisas, bicho, vai me apaixonando assim. Olha que coisa doida. Falei, ó, você vai chegar. E não vai em gente grande, não. É igual na pandemia que tinha lá, compre do pequeno. Você vai num empreendedor pequeno, você vai sentar lá com ele e você vai conversar sobre o negócio dele. Você fala, olha, gostei muito de comer aqui, eu gostei muito desse produto, e assim, Legal. eu queria bater um papo para saber de onde surgiu essa vontade de empreender, de onde surgiu a sua história. E a Kelly, ela sentou lá no Aerodog do Guará, eu tô fazendo até um merchan aqui pro Aerodog, e ela entrevistou. E para surpresa dela, eu falei, faz um gratuito, entrega primeiro, para depois você poder ter um portfólio e poder cobrar ou entender como funciona aquela monetização ali. E para surpresa dela, ao final do podcast, o cara
fez um lanche pra família dela inteira. Que Aí ela legal. até falou Ela assim, ganhou alguma coisa? ganhou, exatamente. Aí ela, em troca, né? Aí ela, no caso, ela foi paga. E aí, assim, ela falou assim, e Marcos, foi mais de R$ 100. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Me mandou, eu postei no meu Instagram a história dela e tudo mais. Então, daí, eu comecei, eu falei, cara, eu posso. Então, não é só um podcast, não é só a pessoa passar a mensagem dela, que já é muito importante você passar a sua mensagem pro mundo, como a gente tá fazendo aqui agora, já é muita coisa. Mas se você ainda consegue monetizar, aí eu falei, pô, É, massa. você perpetua o negócio, né? Sim, porque as pessoas, Tito, elas têm muita vergonha, um trauma, sabe, de falar sobre dinheiro. E eu desmistifico em uma frase: o dinheiro, ele é o melhor reconhecimento pelo um trabalho bem feito. Porque se eu chego pra você agora, você faz um trabalho pra mim, e eu chego, pô, Tito, parabéns, meu irmão, obrigado demais, demais, velho, tu é foda, velho, tu é demais. Beleza, tu vai falar, cara, tu gostou do meu trabalho. Agora, se eu chego pra você, eu não falo nada disso, eu chego assim, Tito, o teu trabalho foi tão bem feito que eu queria te pagar dobrado. Qual que tem mais valor? É. Então, assim, quando a gente. é, é, e o dinheiro, ele tem muito sobre isso, assim, de você É tirar porque não é alguma. só a palavra, né? É Não tipo é? assim, Você eu tirou de estou alguma abrindo, coisa. estou abrindo mão de uma coisa Isso, que eu tenho porque eu quero, porque isso. eu acredito que você mereça. É isso Exatamente. aí. Então, assim, a Kelly fez isso e aí ela começou a fazer, monetizar, fazer dinheiro com o estúdio de podcast portátil. E aí, nessa meiuca, parece que é a lei da atração, não sei se você acredita. Então, assim, Muito. Tu é doido. cara, e O começou. segredo. Exatamente, Honda Bird. É. E aí, cara, o que que acontece? Começaram a atrair coisas. Aí começou a gente lá do interior do Piauí, gente, principalmente do Nordeste, que me abalava muito, Uhum. assim. Minha mãe é do Piauí. E aí, cara, e aí eu vi um cara assim, velho, falando com aquele sotaque arrastado, assim, sabe, de interior, com algumas palavras erradas. E, cara, isso aqui vai salvar minha vida, eu tô deixando de pagar uma conta pra adquirir o estúdio de podcast. E é uma outra coisa que eu faço. Eu tenho o meu quê social, a minha ideia, o negócio, mas eu quero que ele se esforce também, Sim, claro. porque senão ele Você ganha. precisa acompanhar isso. É porque senão ele ganha e ele, do mesmo jeito que É. ele pega, ele desvaloriza. Então, foi isso que aconteceu. Esse cara ganhou, ele comprou, mas comprou muito mais barato. Eu vou te dar um exemplo. Hoje o Estúdio Podcast é a partir de 729, R$ 729. Esse cara comprou na época por 360, E ele sabe? envolve o microfone, Tudo. a Ele pegou estrutura. tudo por Legal. completo. E começou a gravar. E aí me deu os depoimentos e tudo mais, falando, pô, tô vendendo, já até paguei meu investimento. Legal. Então, assim, com isso, eu entendi que eu falei, cara, isso aí pode. Além de você, olha só que coisa doida. Além de você sentar com um empreendedor que precisa produzir conteúdo para a internet e você ajudar esse empreendedor, você ainda consegue monetizar. Ou seja, você fez um É, trabalho, você cobra. Como é que isso eu chego com um projeto isso é desse para verdade. você hoje? Como é que você enxerga? Como é que você ajustaria e falar, ó, Marcos, isso aqui não dá para ser assim não. Isso aqui já dá. Isso aqui, como é que você com esse formato que eu tô te trazendo hoje, de uma pessoa usar da comunicação para gravar o podcast dela, ou seja, ela tá divulgando, comunicando, mas ao mesmo tempo ela tá cobrando do empreendedor os cortes, cobrando para fazer o serviço de gravação. Então ela tá monetizando, tá ajudando outro empreendedor, isso entra como social. Como é que você Tudo, pô. Pra ajustaria? você ter uma ideia, é tão social que existe um ministério hoje do Ministério do Empreendedorismo. Então, a perspectiva é o que eu faço Uhum, que é um benefício coletivo, de alguma forma. legal, Que é uma política pública. legal. Então, hoje em dia, a gente usa muito o chat GPT e tal. Você, enfim, tem o hábito de usar as inteligências artificiais, trocar uma ideia, e aí a Sim. gente. É uma fortuna que custa essa conta, que é oi, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Né? Mas, assim, só pergunta para ele: o que eu faço aqui que é uma política pública? Eu faço isso e aquilo, o que é uma política pública? Para facilitar. Mas Legal, vou pegar essa referência sua. Empregabilidade é um desafio no Brasil. legal, O terceiro setor, ele representa 6% dos empregos do Brasil. A representação no PIB do terceiro setor, o que eu falo do terceiro setor? Projetos sociais. tá, Vamos pegar essa tá, lógica. sim, sim, Projetos sociais. Como esse. Isso não é um projeto social, mas é uma atividade que eu vou formatar agora para você que vai virar um projeto social. legal, Movimenta 4,27% do PIB do Brasil. Tá? Isso é uma pesquisa de 2023, né? E foi publicado na Valor Econômico. legal, O que significa 4,27% do PIB, 6% dos empregos? Significa que a indústria automobilística movimenta 2,9 ou 3,2, alguma coisa assim, ela é menor. Todos os carros que a gente vê na rua é menor
do que a gente faz no terceiro setor de projeto social. Então, Caramba, isso é velho. política pública. Quando você fala de emprego, e aí a gente fala do terceiro setor movimento 6% do emprego já com essa estrutura, Uhum. os outros 94% dos empregos do Brasil movimentam alguma coisa. Quando a gente fala de um senhorzinho lá no interior do Ceará, que ele fala um português arrastado, um sotaque bem denso, quando a gente fala do tipo de oportunidade que ele tem lá na realidade dele, a gente está falando de uma escassez de oportunidade muito maior. Sim. Porque é a realidade do Nordeste. Dependendo Uhum. da região do Nordeste, é a realidade. Sim, total. Quando você fala de levar uma estrutura, e aí eu tô querendo uma linha de raciocínio com você, você fala de levar uma estrutura dessa, entregar na mão desse senhor ou de outras famílias próximas, de outras regiões, que também tem esse perfil, que tem interesse de fazer alguma coisa, que Uhum. tem uma ociosidade, que tem uma dificuldade financeira, você está falando em uma oportunidade de emprego. Legal. Mas, acima de tudo, uma oportunidade de renda. Né? Porque Total. emprego é diferente. Né? É uma oportunidade de renda. É uma oportunidade de se sustentar, é uma oportunidade de qualidade de vida, é uma Total. oportunidade de ampliar a saúde mental. E você, é como você pega um projeto desse e se Uhum. torna um projeto de saúde? Porque isso aqui isso aqui é qualidade de vida mental também. Total. Porque a Sim. pessoa, ela se sente valorizada, ela Sim. se sente pertencente a alguma coisa, ela Uhum. se sente apta a fazer alguma coisa. Então ela Total. começa a nutrir o mindset dela, como a gente estava falando no início, ela começa a se sentir bem, é uma qualidade emocional, você combate a depressão, você combate uma série de coisas. Então, daqui a pouco, você está vendendo uma estrutura que é um projeto de saúde. Não, e só complementando o que você falou, por exemplo, eu não sei se você viu um nordestino, um senhor, deve ter já os seus 60, quase 70 anos, que ele viralizou na internet porque a vaca morreu. Você viu isso? Não, não vi. Cara, a vaca dele Tudo que vier de morreu. internet eu não vi. Eu sou muito ruim pra usar. É, mas desculpa. Não, então assim, a vaca dele morreu. Não, eu vi por um acaso. Eu também não tenho muito tempo assim pra internet, não. Mas, cara, me chamou muita atenção, porque tem tudo a ver com o que eu acredito, assim, que a vaca dele morreu e ele ficou muito triste, cara, e emocionado, e a vaca morta ali. E não pela. Porque carne ou não, é porque ele Tinha gostava uma da fez. vaca. Se ele tinha uma feição, uma. Cara, isso viralizou. E eu falo sobre isso, porque hoje, eu acredito. Você falou um negócio que eu vou só fazer uma adenda aqui, que é a comunicação, o que você faz é genial. Desburrocrate. Cratizar. Desburrocratizar. Porque é o seguinte, pra mim é o que eu mais falo, em vários podcasts tem isso. Comunicação não é o que você fala, é o que a outra pessoa Entende. entende. Então, logo, o que você tá fazendo é comunicação na veia, é a essência da comunicação. Que é, cara, eu preciso que aquela pessoa entenda, que ela compreenda a mensagem e, mediante aquela compreensão, Sim. ela tome uma atitude E, correta, e vamos no dizer assim. final de tudo, é tudo venda. Total. Porque você vai convencer uma pessoa de ter um desconto, você vai pedir um desconto numa padaria. Sim, Você está vendendo a ideia para ela de que aquele desconto é um benefício, que ela pode abraçar esse benefício para você. sim. Até isso é política pública, cara. Então, a ideia, o princípio de qualquer ideia Uhum, voltada para o terceiro setor, voltada para qualquer área, e você quer transformar isso em um negócio social, você quer trabalhar o impacto social em cima disso, uhum. é o mesmo contexto que do senhor lá do Ceará, do Piauí, Sim. que comprou o estúdio podcast. Por Uhum. quê? Porque você está levando diferentes políticas públicas para ele. Então, daqui a pouco você descobre uma oportunidade, um edital que tem, ou então uma bolsa, né? Ou então um recurso público na área da saúde, ou um empresário na área da saúde, um hospital que quer fazer um projeto social. Você pode levar essa ideia do estúdio podcast. Total. Então, é diferente você vender para um senhor que deixa de pagar uma conta, embora ele tenha vários benefícios, já pagou isso. Então, nas Sim. primeiras gravações que ele teve, ele já conseguiu rever o Retornar, investimento. Mas melhor do que isso é você receber o que seria digno de estrutura para isso. Sim. Alguém pagou essa conta, que pode pagar essa conta. Ele receber de graça, né? Claro que ele vai dar um valor diferente, então tem que entender como esse valor é entregue a ele, que daí é Sim. uma questão de acompanhamento. Sim. Mas ele receber isso de graça, ele não deixar de pagar a conta dele e ele começar a prosperar sem ter um investimento a ser Cara, pode ser absorvido. até mediante a capacitação. Olha, se Uhum. você tiver assiduidade, porque ele lutou para ter assiduidade, para assistir a aula, para fazer Sim, talvez um questionário, uma ele provinha no estava final. interessado. Exato, tá interessado. Porque assim, eu só sou contra, e eu acredito que isso é o que a gente falou sobre mentalidade, de você dar. Porque É. quando você dá. Aí o que pode fazer? Pode montar um projeto onde ele Uhum. paga também. Legal. Então, tudo pode ser feito dentro de um projeto Uhum. quem pode comprar um projeto? No livro, né, que eu vou lançar, um livro se chama Não Devolvemos Dinheiro. Porque eu tenho essa comunidade, e em todo nosso encontro, eu pergunto para todo mundo,
Nós vamos ajudar as pessoas? Todo mundo tá comendo propósito lá. Aí todo mundo, sim. Nós vamos captar recursos? Sim. Nós vamos fazer projetos? Sim. Nós vamos devolver dinheiro? Sim. Aí eu falo, não. Não vamos devolver dinheiro. Porque o devolver dinheiro, a gente acha que é na hora de prestar conta. Eu ganhei um dinheiro público, eu vou devolver dinheiro é no início, quando você vai numa reunião com alguém que pode convencer a fazer um projeto social, ele às vezes tem o dinheiro e você vai estrategicamente pronto para conseguir esse recurso para fazer um projeto social. Então, o não devolver dinheiro é no momento inicial que você está pensando na sua ideia. Então, o livro ele traz todo esse enredo de forma Entendi. simplificada, como eu me torno um empreendedor público nisso. Né? E eu apresento eu divido em 4 partes, e uma das partes é onde é que está o dinheiro. É a primeira parte. Que dinheiro é Onde é que esse? tá? Onde é que tá, Tito? Onde é que tá Então o nós temos dinheiro? várias fontes. Por exemplo, nós temos o fundo, e aí eu pego o fundo, eu tenho um fundo de empresa que é para investimento em impacto social. Por que empresa investir em impacto social? Porque é um dos critérios para ela ir para a bolsa de valores, que é o sonho de qualquer negócio, fazer um Ah, IPO, ela corresponder ao ISD. E todo mundo fala, ISD, governança, sustentabilidade, meio ambiente, etc, uhum, né, social e meio ambiente. O ISD, ela precisa atender o S, que é o social, uhum. né, do ISD para ir para a Bolsa de Valores. Então, para ela conseguir alguns benefícios no governo, isenção fiscal e etc e tal, alguns benefícios tributários, ela precisa atender o ISD. Então, ela cria, grandes corporações criam fundos sociais para atender isso, para então conseguir uma nota boa no ranking disso Consegui. e conseguir ir para uma bolsa de valores ou conseguir corresponder aos acionistas. Então, o fundo tem um fundo privado que tem isso. Tem fundo internacional, tem fundo internacional de acordo de cooperação democrática, etc. De países. Vou pegar um exemplo. Japão e Brasil. Japão e Brasil tem uma coligação como é que fala? Diplomática. Uma Uhum. coligação diplomática que o Brasil manda dinheiro pro Japão, o Japão manda dinheiro pro Brasil. O Japão Legal. é muito interessante porque o real lá é muito valorizado. Então, há uma coligação. Se tem uma embaixada no Brasil, é porque existe um acordo. Se existe esse acordo pode envolver dinheiro. Então, a embaixada pode financiar projetos que fortaleçam uma cultura. Então, por exemplo, se. Vou te dar um exemplo. A China, que oferece boa parte dos aparatos aqui, porque a maior mão de obra do mundo é na Uhum. China. Você vai na embaixada da China e vira para a embaixada da China. Eu tenho essa estrutura. Só que essa estrutura, eu gostaria que vocês financiassem a montagem dessa estrutura para a gente vender a ideia de que a China produz produtos de excelente qualidade. Então, a cada pacote do estúdio podcast vendido, eu tenho esse merchan que a China é muito boa. Só que quem paga esses pacotes? A China. Em vez de você comprar da China, a China, socialmente falando, investe para você levar isso para vários lugares. Tem o emenda parlamentar. Cada deputado distrital, deputado federal tem Uma verba. uma verba. E quando eu falo distrital, municipal, estadual, Sim. né? Municipal seria o vereador, dependendo do município, senador, enfim. Tem uma verba para corresponder à campanha as promessas que foi feita na campanha. Uhum. Como é que ele corresponde? Ele botando dinheiro no município. Só que ele pode mandar um dinheiro direto para um projeto social. Existem formas de isso acontecer, Legal. que é o nosso nível de especialidade. As minhas parlamentares, eu estou falando de recursos, assim, cada deputado federal tem por baixo aí, por ano, talvez uns 40 milhões de reais, ou Cada. mais, cada. Então, E, às vezes chega a 60 milhões, uhum. entendeu? E como é que vocês captam esses deputados? A gente não capta, mas eu oriento a captação. Então, hoje, nós já provocamos mais de 200 milhões de reais captados, executados dentro da nossa estrutura de comunidade, né? E essa orientação, ela é na formatação de projeto. Então, voltando na ideia de projeto aqui, montei esse kit, entreguei um workshop, cobrei um valor social, né, um valor acessível para ele dar valor naquilo, ele ou ela dar valor naquilo que Sim. você está Uhum. oferecendo. Montei uma equipe de follow-up, de acompanhamento, para Legal. garantir que ele continue tracionando o negócio dele. Montei uma equipe de marketing para fazer identidade visual e fazer todos as questões visuais. Entregáveis, Criei né? um grande pacote disso. Entendi. Esse grande pacote custa R$ 200 mil. Para eu Uhum. fazer isso com 50 empreendedores, 50 kits, com 50 não sei o quê, R$ 200 mil. Uhum. Esses R$ 200 mil você cria um projeto, e aí nós temos um modelo próprio que chama termo de impacto, termo de referência, tem alguns modelos para você construir. Legal. E vai para uma reunião. Você marca uma reunião com isso pronto. Tá. Tá? E aí isso pode ser uma empresa, as empresas têm verba de marketing, como é que isso alavanca? Como é que daqui a pouco, então, eu não tenho mais da China, mas o meu tripé é feito por uma grande brasileira que produz isso? Total. Então, NVIDIA da vida, eu montei, sei lá, NVIDIA não, eu acho que NVIDIA tem mais a ver com hardware, mas sei lá, Samsung. Uhum. Então, eu fui no marketing da Samsung Brasil, a Samsung Brasil decidiu apoiar o meu projeto, dando a TV, dando não sei o quê, e isso tudo com a marca da Samsung. Então, todo podcast, quando se iniciar, esse é um podcast oferecido pela Samsung.
Então, a verba de marketing da Samsung, se você convencê-los da forma correta, vira um recurso para impacto social. E aí você ajuda tanto na parte, então, de formulação, vamos chamar assim de uma carta de vendas, para o cara Sim, ter todos os, sim, os nas apa- orientações. Exatamente. E também como ele vai apresentar isso na reunião, quem que ele pode, que faz mais sentido, porque às vezes o cara, ele se apaixona pelo próprio Sim. projeto e aí ele fala, cara, eu vou em tal lugar. Não, Aí ele não ó. sabe. É o único momento onde a projetos entra antes de existir o dinheiro. Uhum, Mas é uma questão de assessoria. tá. Então, muitos empresários me procuram, Uhum, né, com esse interesse, e aí eu confesso que boa parte deles colocam o dinheiro na frente, e aí eu entendi. tento quebrar essa lógica, Uhum, porque eles falam, como é que eu consigo um recurso público, um recurso disso, daquilo, sem licitação para fazer o meu projeto? E aí a gente vê o que acontece. Acontece muito de erro de pressão de contas, ou economia absurda, superfaturamento. entendi. Então a gente faz essa educação, que é o assessoramento que a gente presta, que é vamos pegar essa sua ideia, vamos formatar, e a gente já tem cases muito bons aqui em Uhum, Brasília, inclusive, né? Formata essa ideia, vamos vender isso para um determinado ambiente, uhum, e converte esse dinheiro em impacto social, você ganha como empresário, a população ganha como impacto social, a marca ou o governo ganha como correspondência em política pública ou então em publicidade e todo mundo fica feliz. uau, Então, existe essa possibilidade hoje na Projetos, de assessoria nesse sentido. uhum, Mas a minha comunidade entrega isso de graça. entendi, Eu educo gratuitamente você a fazer isso. E eu te entrego os modelos de documento para fazer isso. Se você quiser que eu faça por você, aí é onde entra projetos. entendi. Mas eu não crio objeções para que aquele projeto pequeno do senhor lá do interior do Piauí, Aconteça. ele queira fazer. Então, daqui a pouco, pegar o contexto dele, Uhum, ele consegue um recurso lá, de alguma forma lá no Piauí, para ele fazer os 50 empresários com a própria estrutura que ele já tem. Em vez do empresário pagar a hora, né, não sei se ele fosse cobrar, por exemplo, pagar a publicidade, ele vai de graça, que é o que o empresariado quer. E total. o empresariado se sente bem com isso, né? Eu não estou pagando para estar ali, que a maioria dos podcasts hoje oferece o espaço, só que ele já tem todo o recurso, né, para manutenção da infraestrutura dele. Então tem várias formas de você fazer isso. A Uhum. questão é, e aí é a expertise que eu fui construindo ao longo dos anos, como isso se torna um projeto de saúde. Então, Eu é vejo isso. várias maneiras. Tem várias maneiras. Você entende como é que isso aqui pode ser um projeto de esporte? É portátil, vamos fazer uma corrida. Hoje, na verdade, já tem, né? Pessoas que compram, por exemplo, radialistas que vão para os estádios, eles fazem diversas, Aí, entrevistam os atletas. A pronto. saúde, por exemplo, eu vejo em promoção de informação, né? Promover informações sobre saúde, bem-estar, prevenção de Perfeito, doenças. Então, perfeito. aí se você for parar para Podcast é muito, pensar. na verdade, foi um exemplo muito ruim, porque podcast é lindo por ser versátil, né? Uhum. Qualquer tema que você quiser, você traz aqui. Então ele se encaixa em qualquer área. Então, ó, você quer começar com um projeto social, tem a ver com comunicação, você tem que falar com o pessoal do Estúdio Podcast para você começar o seu agora. E a partir disso você conseguir os seus recursos. Cara, não, e é justamente isso, assim, por isso que eu falo, hoje eu tenho uma vaidade minha, que é o seguinte, hoje eu não boto dinheiro na frente, não. O meu projeto, vamos dizer assim, por trás é a comunicação, é a criatividade, mas, assim, uma das coisas que eu queria, assim, que, pô, isso aqui nasceu no Brasil, velho, e na verdade nasceu em Brasília. Ah, mas você pega um microfone e bota dentro da casa, não importa, cara, isso aqui é uma solução. Eu não tô vendendo produto, eu vendo soluções, eu vendo, tipo assim, ó, você tem isso aqui, do jeito que eu vou te ensinar como que usa, mas você vai gravar o teu podcast no meio da mata, como já aconteceu. Então, agora eu esqueci o nome do podcast do doido, que ele vai gravar no meio da Mata Atlântica. É do cacete. Então, Legal. assim, os depoimentos, por exemplo, eu me sinto isso, né? Eu me sinto assim, eu sinto isso. Que as pessoas falam, um botou assim, e foi muito tempo atrás, ele falou assim, Marcos, parabéns. Foi um áudio. Parabéns, você foi o cara que revolucionou o podcast no Brasil. E de Aí eu, Brasília. ele não é desse canal de Brasília, não, mas. Eu digo assim, Cara, a sua estrutura nasceu aqui. pois é, então assim, é um improvável mesmo, cara, porque Brasília não é uma cidade famosa por inovação, Inovações. por criações. Ele talvez seja famoso pela música, né? O Renato Russo e o Capital Inicial. Agora, eu me sinto muito orgulhoso e é uma das coisas que eu queria popularizar, primeiro porque eu acho uma ferramenta incrível, o podcast, como você falou assim, e depois em off a gente vai conversar sobre algumas oportunidades Possibilidades. de negócio, sim, porque, cara, na minha opinião, é a maneira mais fácil, é a maneira mais prática, é a maneira mais espontânea de você produzir conteúdo para internet. Por exemplo, um papo desse aqui, um bate-papo desse, cara, olha o tanto de conhecimento que tu tá entregando, cara.
Olha o tanto de gente que vai olhar isso aqui e vai falar assim, cacete. Eu já tô aqui assim, eu falei, puta que. Porra, velho, cara, olha o tanto de coisa que eu tô perdendo de oportunidade. E tudo por conta de quê? Falta de conhecimento. Exato. Que é o que o podcast, que é o que nós como educadores, a gente quer proporcionar para as pessoas. Então, falando agora da minha vaidade, é justamente essa, assim, eu queria que fosse reconhecido como um produto brasileiro, primeiramente. Olha, gravar podcast em qualquer lugar, usando um celular e gente gravando no café, gravando ali, gravando aqui, nasceu em Brasília. Não precisa botar meu nome não, mas nasceu no Brasil. Não é da China. Essa ideia não veio da China, não veio, porque até hoje eu pesquiso lá, estúdio podcast, não tem, não tem. E aí, então assim, era isso. O dinheiro, cara, eu acho ele importante, porque não adianta você depois falar assim, vende Porque você não 1 consegue fazer e milhão, continuar fazendo ali o que vende você 2 milhões, 10 milhões de unidades e ainda continua quebrado, ainda continua é, sem dinheiro. Entendeu? Então, assim, isso aí é insucesso para mim. O dinheiro ele é um reconhecimento pelo algo que você fez para o mundo. Por isso que eu te pergunto, assim, porque hoje eu não tenho essa vaidade de vender para X ou vender para Y. Cara, eu quero que todo mundo tem acesso. tenha acesso. Acesso. É. Independente, assim, olha, o meu acesso é dinheiro. Vou Tá. resolver. O meu acesso eu não sei mexer em tecnologia. Sim. Vou resolver também. O meu acesso eu não falo bem em público. Cara, eu vou resolver isso, então eu vou resolver o do podcast também. Então Sim. vou te ajudar. Por isso que no curso eu ensino a É pessoas a aquilo que eu comunicar falei no melhor. início, você tem um ecossistema aqui de comunicação, né? Sim, Que daí isso contribui para uma série de projetos que poderiam sair, né? sim. Mas infelizmente esse ambiente é muito voltado a relacionamentos também. Legal. Né? Então, o que eu acho que a pandemia ela nos ensinou muito, é, para mim pelo menos, é valorizar esse tipo de coisa. Legal. É valorizar a gente estar aqui presencialmente. Eu tenho uma reunião quinta-feira e a pessoa ela tá tão alinhada comigo a necessidade de se encontrar que ela falou: "Não, Tito, vou fazer o seguinte, vou pegar o carro e vou encontrar com você". Ela vem de Uberlândia. Legal. Vai pegar 5 horas de carro pra gente almoçar junto e falar sobre alguma coisa que pra ela é importante, pra mim também é importante, porque a gente tá sentado pra fazer alguma coisa melhor em conjunto, Total. né? Então, eu tenho cada vez mais entendido que isso é importante. Então, ter essa estrutura portátil, ela possibilita que você leve isso pra qualquer lugar, É né? isso. Então, você fala no meio da mata, você está valorizando essa troca, Uhum. né? Você está valorizando mesmo se você estiver sozinho, você está levando informação, que é a maior dificuldade que a gente tem, né? E outra, eu vou dar até um adendo. Outro adendo, né? Vários adendos. É, existe grandes corporações, principalmente as big techs, que elas fomentam trabalho para o terceiro setor. Então, instituições formalizadas, Uhum. elas têm acesso a regalias que o corporativo não tem. Por exemplo, o Google, ele oferece um pacote de formalização de operação para instituições de serviços criativos gratuito, que envolve, inclusive, entregar um voucher de US$ 10.000 mensal em Google Ads. Caraca, Você velho. não bota nenhum dinheiro, mas você recebe US$ 10.000 por mês para tracionar o seu negócio social. Galera, 10 mil dólares é o quê? 70 contos? É, 65 mil reais de. é coisa pra Nossa, caramba. é Então, muito assim, dinheiro, isso cara. ele entrega como um benefício. Por quê? Porque para ele não custa. Uhum. Né? Lá o espaço, claro que custa porque ele deixa de vender, mas é a importância de ter esse espectro social, o ISD. Aí Entendi. você vai ver o Google, economia de energia. Por quê? Porque ele está pegando o meio ambiente, social. US$ 10.000 e Google Workspace de graça e qualquer outra ferramenta. Até o Gemini ele é pago, né? Sim, total. Então, todas as ferramentas de graça para o social. E governança. Então, open work, melhor lugar para trabalhar no mundo, e não sei o quê. Estrutura de compliance, divulgação de dados, abertura de informação, open source. Então, uma série de outras coisas que eles entregam o ISD para valorizar o pertencimento dele dentro do ecossistema corporativo no IPO americano. Cara, que Entendeu? massa. Na Bolsa de Valores americana. Então, assim, eles olham muito para isso. Os grandes negócios olham muito para o social. E eles continuam lucrando. Eles continuam fazendo bilhões, trilhões de rendimento. Isso tudo potencializando o social. Então o dinheiro sim é muito importante para perpetuar. Né? Mas você entendeu por que a pessoa está comprando e fortificar isso, eu acho que, como você falou, né? É parte do processo também, né? Os dois andam muito juntos, né? Sim. É isso, a gente vai ter muita oportunidade para conversar sobre isso, fazer isso em conjunto, fazer vários projetos. Daqui a pouco vocês vão ver o grande projeto aí na rua, fazendo isso Não, itinerante. eu vou te falar assim que você já abriu assim a cabeça, já trouxe muito conhecimento bom. Esse não vai ser o nosso primeiro podcast, já vou deixar isso aí, cara. A Gratidão. gente vamos trazer outros assuntos, porque, na minha opinião, o podcast é isso, assim, Tito. Antes da gente finalizar,
eu queria até que você deixasse uma mensagem assim para aquele cara que está perdido, para aqueles o público-alvo que hoje, por exemplo, sou eu. Hoje eu estou aqui com um projeto, quero ajudar mais pessoas, quero popularizar, né? Quero ter essa, eu não sei se eu posso chamar de braço, um braço social junto a um braço ali e-commerce que está vendendo já e tudo mais, mas é disso mesmo assim, de dar oportunidade e trazer esse movimento do podcast que Legal. hoje ele, na minha opinião, assim, a gente tem esse gap, né? Porque, como eu te falei, assim, fora o aluguel de espaço, reforma e tudo mais, tem equipamentos que são caríssimos. E hoje quem não tem um celular na mão? Todos. Dá pra Então, começar, de algum lugar dá pra começar. sim. Quando é portátil é mais fácil ainda. Exatamente. Então pronto, o cara só precisa o quê? Do celular dele, os 2 microfones e um lugar para ele sentar e bater um papo sobre o que ele gosta, sobre o que ele sabe, sobre o que ele acredita, sobre o que ele quer vender, uma ideia, um produto ou um serviço. Cara, essa mensagem eu deixo ali, deixo aqui. Deixa nessa daqui, ó. Tá. É... É que essa daqui ela emagrece a gente, deixa mais bonito, Ah, então tá ótimo. Eu devia branquelos. ter olhado ela o tempo todo. E vocês não estão vendo aqui, mas o Tito tem olho azul, igual da mãe dele. Ah, Tua mãe tem olho lindo, igual o é, meu. E, é. cara, deixa o olho mais claro também. O pessoal pode assistir, né? E tal, e observar esses detalhes também, né? É bom que já dá mais outro view, mas é isso. Você, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que está acompanhando esse podcast, né, o Van Voice, e acompanhando todo o trabalho do estúdio podcast Portátil. portátil, né? Do Marcos, e toda a estrutura que você tem, seja de negócio, seja de serviço, seja infra, ela pode se converter em um projeto de impacto social. Eu não vou dizer um projeto social, porque existe projeto cultural, existe Uhum. projeto esportivo, existe projeto de educação, existe projeto de meio ambiente, de qualquer área. Mas a grande questão é, o que você está fazendo hoje para ajudar as pessoas? O impacto social ele é muito importante. Quantas pessoas você já ajudou hoje? Amanhã você pode dizer que você está ganhando ainda mais e ajudando as pessoas. O impacto social ele é muito importante, a gente tem que colocar junto, se não à frente do que a gente faz. Eu não estou dizendo isso porque sou eu estou dizendo isso porque são os estudos que mostram isso. Então, os grandes negócios eles funcionam quando ele olha para o ser humano, que o ser humano é a única constante que a gente vai ter. Então, o que você está fazendo hoje pode ser de impacto social. Me acompanhe nas minhas redes sociais, o Tito Santana, tá? @ o Tito Santana. Tem a nossa comunidade que chama Empreendedor Público também. Nós temos a Projetos, que é o Projetos.org, também no Instagram, que você pode acompanhar. E o Bate-Papo 3, o numeral 3 Setor, né, no Instagram, para você acompanhar a próxima rodada de conversações gratuitas sobre isso, tá? Mas não se acanhe, me chame no Instagram, siga a gente e vamos começar ontem o seu projeto social, o seu projeto de impacto social. Galera, que papo massa! Gente, olha, isso tem que se tornar um movimento, isso tem que se tornar uma nova cultura de você sim fazer dinheiro e ao mesmo tempo ajudar outras pessoas, seja a fazer dinheiro também, seja a levar uma vida mais digna, uma vida mais justa. Esse cara aqui já se tornou um grande amigo, tá? Para a vida inteira, Parceiro de parceiro negócio de também. negócio, que agora a gente vai falar sobre negócio. Então, queria agradecer a audiência de vocês, muito obrigado. Tito Santana, obrigado pela sua presença, meu irmão. Valeu, gente, gratidão. Um grande abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu!